Vamos lá, você acha que eu não gostaria de ter o Memphis, o torcedor do Corinthians, jogando pelo Corinthians, tecnicamente? Você é um burro. Você acha que eu prefiro o Memphis ou o Pedro Raul? Vamos lá, você prefere o Memphis, tecnicamente, né, jogando no Corinthians, ou o Pedro Raul ou o Guinegão Souza? O Memphis com uma perna só. Rosinei? O Memphis também. O Memphis tem as duas pernas. Os dois podem sair para o Memphis ficar no time. Isso, o Cássio foi mandado embora do Corinthians injustamente. Pra mim é o segundo maior goleiro da história. Primeiro é o Ronaldo Giovanelli. Aí, trucidaram o Ronaldo, trucidaram o Rivelino. Eu fui mandado embora numa lousa que o Luxemburgo escreveu. Tá tudo bem. A justiça com ele foi essa. Vocês mandaram ele voltar? Vocês mandaram ele fazer exame médico no Sírio Libanês? Vocês mandaram ele fazer os exames em relação ao médico do Corinthians? Dá uma olhada. Uma conselheira, que é a Miriam. A Miriam. Pô, o Memphis não vai jogar porque tem os dois... Mas quem falou pra você, Fia? Que ele tem dois joelhos machucados e que não sei o quê, que não sei o quê, e não sei o quê, que não pode renovar. Mas algum médico do Corinthians, algum departamento médico, falou assim, ó, é mentira, não é verdade, ajudou o Memphis. Vocês viram? É ridículo o Corinthians não se pronunciar. Ninguém é bom pra torcida. Eu nunca vi uma aclamação, tá certo que você fala? Aclamação, é um jogador que saiu. Eu nunca vi. Agora, se é importante pro Corinthians, volta Memphis. Se é importante pro clube, volta Memphis. Grande propaganda, um grande marketing de imagem de um cara como esse em relação a ele. Quantas camisas venderam no Memphis? O que o Corinthians fez, o marketing do Corinthians fez pra esse cara ficar? Quando tava 6 meses pra terminar o contrato, por que não fez isso? Por que não arrecadou 10 milhões disso aqui, ó? Eu vou fazer hoje, ó. Clio, você rapa o pelo de tudo. Por que vocês não fizeram? Pega 1 milhão aqui, dá pra ele. Pega 2 milhões do caminhão. Pega até os caras aqui da Voa, tem o Thiago. Mas vamos lá aqui, ó. Essa propaganda que eu tô fazendo de graça aqui. Pô, nunca ninguém pensou, gente. Será que se a gente fizer um Memphis em cima de uma bola da Adidas, da Top, da Nike, a gente não pode vender? Será que a Nike não compra? Será que a Adidas não compra ele desse jeito aqui? Uns bonecos dele? Mas nem boneco dele vocês fizeram. Eu tava falando com o Luiz Fabiano agora que tem informações aí. Todo mundo tem. Cada um tem a sua, cada um tem a sua fonte. Ou a fonte é igual. Aí a fonte conta uma coisa pra você, conta uma coisa outra pra mim, conta outra pro Vinícius Batista. Aí o seu amigo lá que tá lá conta pra você, o Souza sabe. A gente sabe todo mundo. Mas é a mesma coisa. Qual que é a mesma coisa em relação ao Memphis? Vamos lá, você acha que eu não gostaria de ter o Memphis, o torcedor do Corinthians, jogando pelo Corinthians, tecnicamente? Você é um burro. Você acha que as minhas críticas em relação ao que se passa em toda a negociação é porque eu estou com medo do Memphis passar a idolatria? Eu sei que a maioria dos jovens hoje tem muito mais ele como ídolo do que eu. Você acha que eu não sei disso? E tá tudo certo, irmão. Não tem problema nenhum isso pra mim. E eu não falo do Memphis em relação porque eu sou ídolo, Marcelinho Carioca ou quem quer que seja. Não é isso. É as circunstâncias que foi colocada e que ele também fez. Um cara que tem 14 jogos, 1 gol, em 2026, como é que eu posso... Ah, mas ele abaixou o salário, vai ganhar 600 mil até dezembro. Não, tá tudo bem. Você acha que eu prefiro o Memphis ou o Pedro Raul? Vamos lá. Você prefere o Memphis, tecnicamente, né, jogando no Corinthians, ou o Pedro Raul ou o Guinegão Souza? O Memphis com uma perna só. Rosinei? O Memphis também. O Memphis tem as duas pernas. Os dois podem sair para o Memphis ficar no time. Isso, agora é o seguinte. Por que contratou os dois? Por que contratou o Vitinho? Por que deve pra todo mundo? Por que não paga o transfer ban? Por que deve salário? A culpa é do Memphis? Óbvio que não. Óbvio que não. A culpa é do Andrés, com todos os defeitos que ele tem a ter e que todo mundo pode criticar. Qual é a dívida grande que o Osmar Stabile fez em relação ao transfer ban? Uma só, conta pra mim. Foi em relação ao Garro, né, Craque Neto? Boa tarde pra você. Um empréstimo que o Corinthians fez pra pagar o Tadieres da Argentina, mas ainda assim tem que pagar o empréstimo junto ao... Tá, mas ele que fez a dívida? Não. Não. Agora, o Osmar Stabile entrou como vice-presidente do Corinthians, que o Augusto nem o deixava fazer, o Armando que tá lá. O Armando tá lá. O Memphis, você não é o cara? A assessoria do Memphis, que fica mandando as coisas pra todo mundo, falando que o Armando que não quer o Memphis. Foi falando que... Mentira minha? Não. Que o Armando que... Isso eu não sei, todo mundo fala. Que o Armando que vazou o contrato. Como é que pode vazar o contrato de um profissional? Eu tenho meu contrato aqui há 20 anos. Vocês imaginam quanto eu ganho? Eu ganho muito mais. Agora, o Memphis pro Corinthians, financeiramente, já o primeiro contrato foi um absurdo. Foi loucura. Rames Rodrigues, loucura. Daniel Alves, loucura. Gabigol no Cruzeiro, loucura. Paulinho. Santos com o Neymar, loucura. Corinthians sem dever nada, 33 milhões. Sabe quanto que custou o Matias Rojas sem dever nada? Não, dever 6 milhões, 40 milhões. Ah, o Memphis é mais barato? É lógico que é. Mas por que você não veio jogar? Por que você não se apresentou? Por que você não deu a cara? Por que você esperou o contrato vencer? Por que as suas narrativas são sempre em benefício a você? Por quê? Ah, e agora o Osmar não quer o Memphis. Aí o Memphis vem e já coloca. Aí o cara desse portal aí já sabe o contrato. Todo mundo tá com o contrato. É mentira minha? Não, se for mentira, você me pode desmentir, filho. Eu não sei pelos outros, eu tenho o contrato. Eu também.
É 600 mil até dezembro, é mentira isso? Aí 1 milhão e 100 até o fim de 28. Isso, e é 11 milhões a cada 6 meses. Isso. Se for pro Mundial, vai ter, acho que 12%, não é 12%, 12,5%. daquilo que a FIFA dá, não é? Isso. Aí eu sei também. Olha que loucura que eu sei. Então, pô, aí eu sei, eu falo pros vocês, aí vocês... Então todo mundo sabe. Mas quem que mandou isso? Ah, ele diminuiu também, não diminuiu os prêmios? Os prêmios são praticamente 400 existentes, mil, né? Exato. 400 mil, Sim. o outro é 600 mil, o outro é 1 milhão e 200. Eu sei também. Então tudo vaza por ele, tudo vaza pela assessoria dele. Aí fica, aí emposteia tudo, sabe? Nunca vi isso, hein? Viu, Cascão? Eu nunca vi, né? Eu nunca vi. Aí, o Cássio foi mandado embora do Corinthians injustamente. Pra mim é o segundo maior goleiro da história. Primeiro é o Ronaldo Giovanelli. Aí, trucidaram o Ronaldo, trucidaram o Rivelino. Eu fui mandado embora numa lousa que o Luxemburgo escreveu. Tá tudo bem. Eu sofri 5 anos. Fiquei com depressão, não queria sair de casa. Comia 4 pão com mortadela todo dia e 2 Coca-Cola litro. Pesei 124 quilos, não enxergava mais o pito. Aí é difícil, aí nessa hora é... E quase morri por causa do Corinthians, do amor que eu tenho pra esse clube e de tudo que eu fiz. Agora, o Memphis é bom pra torcida. Eu nunca vi uma aclamação, tá certo? Que você fala? Aclamação, é Um exatamente. jogador que saiu. Eu nunca vi. Agora, se é importante pro Corinthians, volta Memphis. Se é importante pro clube, volta Memphis. Pô, aí o marketing do Corinthians, antes da renovação do e-mail, não tinha 270, tá? Não é 250. De ajuda de moradia, 270 mil só. É bem pouquinho. É pouco, né? Mas aí veio, nós arranjamos os 270, não é verdade? Agora veio o Fatal Modo, isso aí. Fatal Fã. Ah, eu dou 5 milhões. É 22, mas eu dou 27. Eu dou mais 5. Aí vem a Rede Seguros. Aí eu dou também. Mas por que vocês não fizeram isso antes? Por que vocês não botaram no papel antes pra ele? Ele negou 5 vezes o Corinthians, o contrato. Mas o Corinthians também negou pra ele. E a negociação? Agora, faz parte da justiça com ele foi essa. Vocês mandaram ele voltar? Vocês mandaram ele fazer exame médico no Sírio-Libanês? Vocês mandaram ele fazer os exames em relação ao médico do Corinthians? Dá uma olhada. Uma conselheira, que é a Miriam. A Miriam. Pô, o Memphis não vai jogar porque tem os 2 joelhos. Mas quem falou pra você, fia? Que ele tem 2 joelhos machucados e que não sei o quê, que não sei o quê, e não sei o quê, que não pode renovar. Mas algum médico do Corinthians, algum departamento médico falou assim, ó, é mentira, não é verdade. Ajudou o Memphis. Vocês viram? É ridículo o Corinthians não se pronunciar. Ninguém se pronunciou. Aí eu falei pra você, Mendes, cuidado, hein? Os caras estão fazendo cama de gato pra você. Por quê? Se você perguntar pra mim, ô corintianado, vocês que são mais novos, vocês que odeiam eu, tá tudo bem, eu tô nem aí pra vocês, cara. Você tá louco? Você acha que eu tô preocupado? Olha, porque você não quer a grandeza do Memphis, porque você tá com ciúme. Eu tenho ciúme só do Kid Bengala, irmão. Tô nem aí. Você acha que eu não amei o gol do Memphis contra o Vasco? Que eu não adorei o primeiro gol que ele fez com o Atlético? Os 20 gols que ele fez? Eu vim aqui de camisa, eu fiz programa com a camisa dele. E ele pode me odiar, e sei que odeia. E tá tudo bem, eu não. Se esse cara aqui jogar bola, ele pisou em cima da bola no jogo do Palmeiras. A molecada usa a faixa dele. Agora, a que preço? A que condições? Um time que não tem dinheiro para pagar a água. Não tem dinheiro para pagar nada. Um time quebrado, que leva 45 mil pessoas todos os jogos. Todos os jogos. Você vai ter agora Mirassol e LDU. Você teve Bragantino e Atlético Mineiro. 5 mil pessoas. O Grêmio, que é o time que eu amo, que eu gosto, que eu tenho, eu sou sócio, não leva 10 mil. Internacional leva 15. Pergunta pro pessoal da Amazon Prime, pergunta pra Paramount, pergunta pra Globo, pergunta pro SBT, pergunta pra todo mundo quando o Corinthians cai. Em qualquer que seja. Hoje, se o Corinthians cair nos 2 jogos contra o Rosário, os caras que têm os direitos da Libertadores, tiram do ar aí, fazendo favor. Tiram do ar. Sabe o que acontece com eles? Não passa isso neles. Porque ninguém vai investir, ninguém vai comprar uma propaganda. O Corinthians não sabe a força que tem. Não se... Com um cara como esse, o que eu falei aqui há um ano atrás? Cara, ninguém... Vamos lá. Mastercard fez propaganda com ele. Coca-Cola fez. Snickers fez. KFC fez. Amazon Prime fez. Netflix fez. Itaú fez. Bradesco fez. Qual foi a grande propaganda, um grande marketing de imagem de um cara como esse em relação a ele? Quantas camisas venderam no Memphis? O que o Corinthians fez, o marketing do Corinthians fez para esse cara ficar? Quando estava 6 meses para terminar o contrato, por que não fez isso? Por que não arrecadou 10 milhões disso aqui, ó? Eu vou fazer hoje, ó. Clio, você rapa o pelo de tudo. Esse é.
Por que vocês não fizeram? Pega 1 milhão aqui, dá pra ele. Pega 2 milhões de caminhão. Pega até os caras aqui da Vô, tem o Thiago. Mas vamos lá, aqui, ó. Essa propaganda que eu tô fazendo de graça aqui. Pô, nunca ninguém pensou, gente, será que se a gente fizer um Memphis em cima de uma bola da Adidas, da Topper, da Nike, a gente não pode vender? Será que a Nike não compra? Será que a Adidas não compra ele desse jeito aqui, uns bonecos dele? Mas nem boneco dele vocês fizeram. Vocês não fizeram nada, mas ele quis. Ele quis. Porque o cara que ganha, o que ele ganha, e que, por sinal, se for mentira minha, você, diretor financeiro, presidente, Marcelo Paes, o raio que o parta, ele dava um prejuízo pro Corinthians de 6 milhões e 700 mil. É mentira? É o que eles falam no Parque São Jorge, entre todos os custos. Em todos os custos, quase 7 milhões. O cara tem culpa? Não, quem contratou? Fabinho, Augusto, Pedro Silveira. Contrata um chapeiro aí, paga 10 pau pra ele por mês. Contrata um cara que faz lanche aí, ou o seu motoboy aí, dos seus empreendimentos aí do que você tem. Mas no Corinthians é fácil, o dinheiro não é seu, né? Agora, um time que tá quebrado, que não tem absolutamente nada. Aí quando você coloca 20% no sei do cá, 50% no sei de cá, se for pro Mundial, você tem 270 mil de moradia, mas eu abaixei isso, eu abaixei aquilo. Aí vem o porém. Aí que vem o que eu estudei ontem à noite e o que eu hoje conversei com um cara uma hora de telefone, com um amigo meu. E não é nada do Corinthians. Ele falou, Neto, se o Corinthians perder agora, vai ter que dar 80 milhões para ele. E vai ter mais um transfer ban, porque ele tem que pagar 25 milhões de transfer ban. Porque se ele renovar o contrato, ele já joga. Qualquer outro jogador que vier, eu tenho que pagar os 25 milhões, mais o que o jogador que eu vou contratar. Certo? Isso. Aí, e mais os 80 milhões para ele. Dá quanto? 105. 105 milhões. E eu não sabia dessa conta. Vocês sabiam? Eu não sabia disso, porque quando eu informo ou quando eu falo e garanto firme. Agora, os meus comentários desse cara aqui em 2026, eu não renovo o contrato dele. Nem daquilo que eu vou falar agora. Porque ele fez um gol, 14 partidas, não jogou nada na Copa do Mundo, e menos do Corinthians, porque ele maltratou o Corinthians nesse ano. Ele não quis jogar. Se ele é corintiano, deveria ter jogado. Antes da Copa, as 2 contusões que ele teve, que foi num treinamento, e o cara que deu o treino pra ele já caiu. Já foi pro Internacional. Mentira? Não sei, ele tava lá, o Diego Pereira, ele voltou? Foi pro Internacional. Que foi o Fabinho. Então vamos lá. Aí 80 pra ele, mais 25 do transfer ban, dá 105 milhões. O Corinthians não tem dinheiro pra isso. Então fica com ele, pô. À vista, hein? À vista, é óbvio que é à vista. É. Fica com ele. Chama o cara, conversa com ele, resenha com ele, acerta com ele. Porque no total são 116 milhões. É isso ou não? Contrato todo? É. Isso, 15 milhões não seriam do Corinthians. Isso. Mas Dá 116. Você vê como todo mundo sabe, né? Só que as pessoas muitas vezes não têm coragem de falar. E não tem banca pra falar. Né? Não adianta. Aí eu pego esse cara, fico com ele e eu prorrogo a minha dívida por 2 anos. Aí eu entendi o financeiro. Naquele momento eu não tinha entendido. Porque aí eu tenho 2 anos pra entender se eu vou conseguir pagar. Mas não vai pagar. Não vai pagar. Porque não paga ninguém. Mas vai empurrar pra frente. Vai empurrar pra frente. Igual égua no barranco. Você já viu égua no barranco? Não, nunca vi, não. Nunca viu? Não. Mas já tentou fazer? Também não. Tá bom. É que você não sabe, que você não É plano, onde eu moro é plano. É plano. Não tem barranco. Não tem barranco. Tá certo, então. Aí, são 2 anos. Eu empurro essa dívida 2 anos, só que tem um porém. O que a gente mais cobra do presidente do Corinthians? Pulso firme. Não, quando ele vai entregar a sua gestão, ele não pode fazer dívida. Responsabilidade financeira. Não é né? isso? E aí vem tudo nisso. Quando que é a eleição do Corinthians? Novembro. Novembro. O Osmar Stabile ele não ganha. Quem que vai ficar com a dívida? O próximo. O próximo. Então tem tudo isso. É um jogo de xadrez. A verdade é um jogo de lazarento. Desgraçado. Cambada de filho de uma égua. Essa é a grande verdade. E aí quem trabalha, quem comenta, a gente comenta nos fatos. Esse cara tem aí os 3 anos dele, Cascão. 2024, monstro. 2025, monstro. Quem que não quer o Memphis de 2024, 2025? Todo mundo quer. Mas quem quer 2026? Quem quer? Todos foram. E agora vocês humilharam ele. Só que ele tá com a faca, o facão e com o kid na mão. Exatamente. E amolando ainda. E a mão lá, só... Bota, sai aquela fumaça. Sabe por que ele tá? A torcida tá do lado dele. Quem deve pra ele é o Corinthians. Quem tem transfer ban pra pagar é o Corinthians. O que acontecer nos jogos aí, ele tá tanto bem quanto
bem, porque se ganhar, É. ele veste a camisa. Se perder, ele veste a camisa também.